A gente começa com o destaque de Brasília. Em meio à crise diplomática por causa da declaração do presidente Lula, o governo brasileiro denunciou Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda. Repórter Bruno Pinheiro, com as últimas informações, o Brasil acusa Israel de anexar territórios palestinos. Bem-vindo, Bruno, boa noite. E voltou a repudiar essas ações de Israel em meio a uma escalada desse recente discurso de Lula na Etiópia. Ótima noite a você, Tiago. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação que nos acompanha no Jornal Jovem Pan. Durante esse discurso em Holanda, então, o governo brasileiro afirmou que não pode ser normalizada pela comunidade internacional a ocupação de Israel em territórios da Palestina, e a declaração foi feita na Corte Internacional de Justiça, um evento que acontece nas últimas horas. Há uma série de audiências históricas para que 52 estados vão defender suas posições sobre os 56 anos de ocupações israelense da Palestina e sobre também as consequências do conflito. Esse já era um discurso aguardado nas últimas 48 horas após o discurso de Lula, que acabou gerando uma certa escalada de repercussões, inclusive com o embaixador do Brasil em Israel, que está retornando para a capital federal após o convite de Lula e deve chegar na manhã desta quarta-feira. E durante toda essa repercussão, houve então essa condenação no discurso do governo brasileiro. Não foi diferente durante o expediente aqui no Congresso Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, o líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, também fez uma fala. Entre diversas falas da oposição, o senador governista disse que há 45 anos é amigo do governo Lula, do presidente Lula, e que antes de fazer o discurso, visitou Lula ontem no Palácio do Planalto e reforçou a Lula que não retire nenhuma linha do que ele disse no seu discurso. Vamos ver a fala do senador Jacques Wagner. Sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer: não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que na minha opinião não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte, com câmaras de gás. Mas é preciso também que os colegas saibam que dentro do Estado de Israel, a posição do primeiro-ministro Netanyahu não é unânime. Entre a oposição também houve vários discursos, repercussão, senadores da oposição alegando que faltou um equilíbrio do governo Lula durante esse discurso sobre a condenação a Israel e a comparação a Hitler também. Hoje, um pouco mais cedo, no Rio de Janeiro, após um evento, o chanceler Mauro Vieira fez uma fala a jornalistas. Disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo israelense de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Mauro Vieira foi convidado e aceitou o convite de Renan Calheiros para ser ouvido em uma importante comissão no Senado Federal. A oposição já estava se articulando, mas Renan Calheiros se antecipou e esse convite foi aceito, o que deverá acontecer em 7 de março. Tiago. Essa crise diplomática pode afetar outras frentes, como, por exemplo, projetos da Força Aérea Brasileira. O que pode acontecer, hein, Bruno? Eu conversei hoje com vários militares, sendo eles da Força Aérea Brasileira, ligados às Forças Armadas, e o que me disseram o seguinte, que acende um alerta. Está longe disso acontecer, mas existe um receio de uma retaliação sobre essa escalada de vários discursos do governo brasileiro. Em relação a isso, há vários equipamentos israelenses, a tecnologia para as aeronaves, o display, o painel, elementos que são utilizados na construção de aeronaves, equipamentos para o sistema de armas, sistemas de voos que vêm de uma companhia israelense.
como aconteceu com a Colômbia já, que esse contrato, esse fornecimento foi rompido. Como essas aeronaves são adquiridos, esses equipamentos, existem vários contratos que estão em vigor neste momento. Os militares aguardam que esses contratos que estão em vigor sejam honrados, que nada seja interrompido, mas eventualmente isso acabaria afetando a atualização e a implementação nas aeronaves da Força Aérea Brasileira, se essa escalada gerar uma certa retaliação. Esses equipamentos ou o fornecimento desses equipamentos seriam restritos, o que dificultaria os planos da Força Aérea Brasileira. Então, a expectativa é que isso acalme nos próximos dias e que o pior não aconteça em relação a essa relação comercial também com a Força Aérea Brasileira. Tiago. É isso, toda a repercussão. O Bruno Pinheiro, atento em Brasília, está no Congresso Nacional, volta com outras informações mais tarde. Bom, girando já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco nessa terça-feira. Dora, boa noite para você. Esse posicionamento do Brasil em Haia já era um posicionamento previsto, ou seja, não é uma consequência do que nós estamos acompanhando nos últimos dias, mas de qualquer forma, para você, isso complica ainda mais a relação entre o Brasil e Israel? Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, essa questão específica dos acampamentos, dos assentamentos, dos colonos, esse é um assunto que faz parte, esse é um aspecto, melhor dizendo, que faz parte do contexto geral do drama entre israelenses e palestinos, tá certo? Agora, claro que posto nesse momento, o Brasil já tinha feito em Haia aquela manifestação aderindo à petição da África do Sul para que se declarasse que a Israel comete genocídio. Então, isso é um elemento, né, a mais. Agora que o Brasil também, acho que traz neste momento, no intuito até de dar uma desviada do assunto que não é este que estamos discutindo, não é o contexto geral. O que está em tela, o que provocou a crise, o que provoca toda essa confusão é a declaração do presidente Lula. Você vê que o senador Jacques Wagner tentou dizer, não retiro um milímetro do que disse, a não ser aquilo a respeito do qual está se discutindo, porque ninguém pôs nenhum reparo ao fato do presidente criticar a reação exagerada de Israel, e sim aquela comparação absolutamente inapropriada. Bom, Vilela, então esse posicionamento do Brasil em Haia acaba tirando um pouco o foco da fala de Lula ou agrava a situação, ou as duas coisas? Bem-vindo. Olha, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu vejo que agrava, né? Não era o momento adequado, por mais até que já fosse algo planejado previamente, mas diante do ocorrido, isso deveria ter sido deixado de lado, deixado para uma outra oportunidade. O fato é que a gente tem um problema e não adianta, muitas vezes, os defensores mais ferrenhos do presidente da República tentarem jogar uma cortina de fumaça por conta dos eventuais excessos de Israel nesse conflito, porque o foco, como bem colocou a Dora, não é esse. O foco é a declaração tratando do Holocausto. Nesse sentido, eu vejo que estrategicamente o presidente da República ele perde uma oportunidade de, retrocedendo e se desculpando com relação a isso, deixar em negrito a mensagem que deveria ser a mensagem talvez defendida pelo Brasil, que é justamente de cessar o conflito, de cessar a forma truculenta, segundo o presidente, que Israel está se defendendo nesse contexto, mas não. O fato do presidente insistir na sua posição faz com que se aumente ainda mais o constrangimento internacional.